Olá, espero que você esteja bem, guardado e protegido pelo nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los mais uma vez a estarmos juntos refletindo na palavra de Deus. Você que acompanha a nossa EBD, você que tem estado conosco nas nossas aulas, que Deus abençoe sua família, sua vida. Nós temos passado por momentos difíceis, é verdade, né? Famílias enlutadas, pessoas doentes. Mas o nosso Deus continua sendo bom, continua demonstrando seu amor para conosco, a sua misericórdia, derramando da sua graça, e isso é motivo de gratidão do nosso coração. Hoje nós vamos estar estudando sobre o Evangelho autêntico, né? O título da nossa lição é Pelo Evangelho Autêntico. E essa lição ela está baseada no livro de Gálatas, né? A carta escrita por Paulo aos Gálatas, e principalmente aí a gente vai ficar hoje no primeiro capítulo, né? Então você pega a sua Bíblia, acompanhe com a gente, confira aí o que está sendo falado, né? E Deus abençoe sua vida nesse momento que vamos passar juntos. Para isso eu convido você a orar e possamos orar juntos pedindo a misericórdia de Deus também nesse momento, nessa reflexão que faremos. Soberano Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor demonstrado para conosco, ó Deus, a cada dia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque as circunstâncias, ó Pai, não são o que definem a nossa relação com o Senhor, não definem, ó Pai amado, o amor que o Senhor tem por nós. Paulo mesmo já disse, já escreveu em uma das suas cartas que não é nada, não é a morte, não é a vida, não é a doença, não é a saúde, não é a altura, não é a profundidade, nada pode nos separar do seu amor. Possamos, ó Deus, vivê-lo de forma plena, ainda que as circunstâncias não sejam boas, ó Pai. Mas pedimos também que o Senhor console a cada coração e que o Senhor prepare, ó Deus, a cada um nesse momento a aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu disse, a gente vai falar do Evangelho autêntico. Claro que quando falamos do Evangelho autêntico, logo dá a ideia de, opa, então existe outro Evangelho que não é autêntico, né? Existe um segundo Evangelho. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, tá? Mas, desde já eu quero ler com vocês o nosso versículo-chave que se encontra, né, em Gálatas 1:8. E é o seguinte: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já anunciamos, seja anátema. Ou seja, seja maldito aquele que apresentar outro evangelho, né? A gente precisa entender, né, hoje aqui através dessa aula, o que credencia alguém a ser pregador do Evangelho, né? Qual a característica do pregador do Evangelho? A gente vai também valorizar o bom testemunho e o bom nome do pregador do Evangelho de Cristo, né? A gente vai aprender a dar esse valor, né? Também o valor ao Evangelho puro, né? E também a gente se sentir aí preparado, a gente se sentir, se colocar de forma apta a também pregar esse Evangelho autêntico nos lugares em que Deus permitir que nós fomos, né? Então, essas são os nossos alvos, né? Também a gente vai pensar aqui na relevância da carta de Gálatas para o dia de hoje, né? A forma com que Paulo expõe o evangelho nessa carta e como essa carta é significativa para nós hoje também. Então, que Deus os abençoe nesse momento aqui de reflexão. Bom, essa epístola, ela foi provavelmente a primeira escrita por Paulo, né? A carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. Segundo os estudiosos, essa escrita ocorreu no ano, entre o ano 49 e 55, né, da nossa era, da era cristã. E por conta disso, ela traz aí também algumas especificidades, né, daquele conjunto de irmãos que foram agraciados primeiramente por essa exortação, por essa carta que Paulo mandou. Mas aí surge uma pergunta: se essa carta é tão antiga e se ela tem caráteres particulares, ela
é útil para a gente hoje? Como pode ser? A resposta é sim. Essa carta ela é muito útil. Ela traz aí, se a gente analisar conceitos e princípios que são eternos, né? Que a gente pode considerar eternos e que vai ter repercussão para a eternidade, portanto, são relevantes para a nossa vida hoje também, né? Ah, ela influenciou também bastante na reforma protestante, né? Há relatos de que Martinho Lutero foi bastante influenciado por essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, ela tem aí muito a ver com a nossa fé reformada, né? Com a reforma lá do século XV e a forma que a gente lida com o cristianismo atualmente, né? Ah, a gente vê também aqui que existia, né, pessoas já naquela época que estavam levando esses irmãos da galáxia a erros nos fundamentos da fé. Mas como pode ser isso, né? Bom, o que alguns chamam de galacianismo, né? O desvio doutrinário dos Gálatas estava de forma preocupante tomando conta ali daqueles irmãos e eles estavam numa ideia errônea do que era o evangelho. Eles estavam com a ideia de um evangelho aditivado, ou seja, tem a obra de Cristo, porém tem mais algumas coisinhas a seguir. No caso deles, a obra da lei. Então, alguns judaizantes se infiltraram ali, né, no meio cristão daquele período e ficaram, olha, só a fé em Cristo, só a obra de Cristo não é suficiente para a salvação. É preciso guardar a lei, é preciso fazer isso, isso e aquilo outro. E Paulo escreve aos Gálatas com o objetivo de combater essas heresias, essas práticas de desvios doutrinários que estavam surgindo naqueles primeiros cristãos. Aí a gente pensa, mas isso era só daquela época? De forma alguma, né? Se a gente for ver, hoje também há vários grupos que pregam aí a questão da fé mais as obras, né? Pessoas que, muitas vezes, ideias às vezes sutis, como por exemplo, se você não fizer isso, você vai perder a salvação, né? Embora seja uma questão teológica mais profunda, mas até essa ideia de que você tem que cumprir determinadas coisas, determinadas, entre aspas, doutrinas, para que você tenha a salvação, até mesmo isso, de alguma forma, pode ser considerado um aditivo, e um aditivo que vai adulterar o evangelho legítimo, que diz que a obra salvadora de Cristo é totalmente suficiente em si mesmo. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, né? Não vem de mim, não vem de nós, para que ninguém se glorie, né? Não é das obras de forma alguma. Então, a salvação é por meio de Cristo Jesus. E tantos outros aditivos que a gente tem visto hoje em dia, né? Hoje em dia, coisas que as pessoas falam, né? Pseudo-religiões ou pseudo-cristãos, né? Que pregam a Bíblia mais um livrinho, né? A Bíblia mais essa recomendação. Mesmo ideias que vêm surgindo no meio cristão de, por exemplo, marcar a volta o retorno do Senhor Jesus, no advento de todas essas coisas que têm acontecido nos últimos dias, aí as pessoas estão querendo marcar a data, estão falando aquilo que a Bíblia não diz, né? O Senhor Jesus mesmo já revelou que só ao Pai cabe saber isso, né? O momento, o tempo certo. Claro que a gente precisa estar atento, mas também temos que estar atento com os ensinos errôneos, coisas adulteradas, né, que têm sido pregadas e que muitas vezes têm sido entendidas, assimiladas como verdade. Como primeiro ponto, é, fica uma pergunta já, né? Qual é o evangelho que cremos? Né? Qual é o evangelho que nós temos crido? Será que nós temos crido de fato no autêntico evangelho, né? Então, Paulo ele tem essa preocupação, né, de fazer essa pergunta. O evangelho que vocês creem é o autêntico? Para os Gálatas ele já sabia a resposta, que não, né? Não era mais, pelo menos para boa parte daqueles irmãos, eles tinham passado, né, do evangelho puro, tinham trocado por uma outra coisa que não era o evangelho puro, né? Haja visto que ele vai relatar no versículo 6 o seguinte: admira-me que tão depressa
estejai passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Então, Paulo já percebia que aqueles irmãos estavam se prendendo aí às tradições e a pregações que desviavam eles da base, né, daquilo que é básico na fé cristã, que é a fé em Cristo Jesus, né? A insegurança e a instabilidade são males que minam os fundamentos da fé cristã. Então, esses irmãos de Gálatas, eles eram completamente, né, inseguros e instáveis, né? Eles não tinham uma base firme, sólida. É como na ilustração lá do homem que edificou sua casa sobre areia, né? Aquele que a casa, o edifício, aquilo que ele está construindo não tem uma base sólida. Ou seja, a gente também pode dizer que essa areia é para as heresias e para os desvios doutrinários uma terra fértil, né? Então, aquela pessoa insegura, instável no que diz respeito à sua fé, ela é um campo fértil para quem vem impregnar, pregar ideias que não fazem parte da Bíblia. Então, a convicção para nós e para todos os cristãos ao longo de todo o tempo, ela é muito importante. Não se trata de preferência. Então, quando o Paulo está falando de evangelho autêntico e evangélico adulterado, não é uma questão de preferência, que Paulo preferia um do que o outro, mas a questão mesmo é de trocar a verdade pela mentira, né? A verdade é que a obra de Cristo é completa e suficiente. A mentira são os porém, são aqueles mais, né? Ah, é Cristo mais isso, os aditivos, né? Que vão tornar o evangelho aí, ou pelo menos a pregação, porque na verdade, quando a gente analisa direito, não é nem um evangelho, não é nem uma boa nova quando alguém vem trazer algo adulterado para a gente, nem evangelho pode ser chamado. Então, com certeza, essa falsidade, essa pregação errônea aí, não pode nem receber o nome, o título de evangelho. Então, no verso 8 que nós lemos no início, Paulo vai falar que pode ser até um anjo, não importa quem seja, né? O autor até coloca aqui, não importa o rótulo, se o que tiver dentro é veneno, continua sendo veneno. Você pode trocar o rótulo, pode colocar que é perfume, que é tempero, qualquer coisa. Então, independente de quem for o pregador, se o conteúdo que ele traz não é a verdade autêntica, pura e simples, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai levar à morte, né? Então, essa comparação com veneno ela é até bastante relevante. E fica uma pergunta para nós: quais são os aditivos pregados hoje, né? Será que você conhece algum? A gente sabe de religiões que tem um livro que vai junto, a gente sabe de é, religiões que se denominam cristãs, mas tem na sua Bíblia aditivos mesmo, entre parênteses, tem algumas coisas mudadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nisso. E a gente tem que tomar cuidado também que às vezes as coisas são muito mais sutis, né? Hoje nós temos muito aquela perspectiva da experiência, né? É claro que aquele que tem experiência com Cristo, ele é transformado, mas a gente sabe, por exemplo, que o que acontece na vida de um não é da mesma forma que o que acontece com a vida de outro. E aí as pessoas se baseiam muito em alguma experiência para querer colocar como aditivo ao evangelho. E isso também é um erro sutil que a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Ela é suficiente porque ela nos revela o que Deus fez por meio do seu Filho para a nossa salvação desse mundo corrupto, esse mundo de trevas, esse mundo que anda aí distante de Deus, né? Segundo ponto, o servo credenciado a pregar o evangelho autêntico, né? Quem é esse servo? Quem é essa pessoa? Será que ela é uma pessoa perfeita? Será que ela é uma pessoa que não erra, que não peca? Não, não tem nada a ver com isso, né? A gente pode analisar essa pergunta sobre duas perspectivas, né? Colocando em prática na nossa vida. Aqueles pregadores que nós costumamos acompanhar e ver se ele de fato é alguém credenciado para pregar o evangelho autêntico, né? E também a nossa vida, se nós também estamos nos credenciando para pregar esse evangelho autêntico. É claro que essas duas perspectivas elas são complementares. Se eu ouço o evangelho autêntico, provavelmente eu vou estar aí me municiando para pregar o evangelho autêntico também. Se eu ouço o evangelho adulterado, então provavelmente eu não vou ter o verdadeiro evangelho para pregar.
E também tem alguns aspectos da minha vida, né, que precisam ser analisados e da vida do pregador para saber se de fato eu tenho conexão com esse evangelho ou se esse evangelho para mim são palavras, né, são coisas que eu acho bonito, que eu acho de uma filosofia boa aí, né, uma coisa positiva, né, vamos dizer assim, e portanto não ter nenhuma relação mais profunda com esse evangelho. Então a gente precisa tomar cuidado nisso, né? Com relação à maldição lá, o anátema, né, que Paulo fala no versículo 8 para aquele que prega o evangelho adulterado, eu lembrei aqui, incluí aqui nas minhas anotações, que a Mateus 18:6, onde, né, em algumas versões vai falar, ai daqueles, né, que fizerem tropeçar um desses meus pequeninos, né, seria melhor que essa pessoa amarrasse uma grande pedra, né, no seu pescoço e se lançasse ao mar, né? Na profundeza do mar, eu vou ler aqui, né? Mas ai daquele que escandalizaram desses pequeninos, que creem em mim. Melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Então, claro que no contexto aqui, Jesus está falando dos escândalos, né? Aquilo que ia acontecer, que escandalizar as pessoas e que havia de acontecer, mas ai daqueles por meio de quem isso acontecesse. Mas a gente tem que pensar também que esse desvio doutrinário pregado insistentemente, ele também vai fazer pessoas tropeçarem. E essa maldição, né, esse amaldiçoar aqui diz respeito ao juízo reservado também para aqueles que têm se dedicado a pregar um evangelho que não seja o evangelho autêntico, o evangelho legítimo, o evangelho cristocêntrico, né? Então, a gente precisa pensar quais são esses aspectos aí do pregador, né? Além dele ter esse envolvimento direto com o evangelho legítimo, o que mais nós podemos pensar, como nós podemos analisar esse pregador? Bom, primeiro, esse pregador ele é convertido e provado, né? Nos versos 15 ao 18, é claro que a gente tem mais referência aqui dentro desse próprio texto, mas eu queria ler do 15 ao 18, Paulo falando da situação dele, como isso aconteceu na vida dele, né? Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Né? Depois ele fala que não encontrou com os outros apóstolos, não seu irmão de Cristo, né? Tiago. E o que esse texto está dizendo para a gente? Que houve ali uma transformação na vida dele, de Paulo que era perseguidor, né? Nós sabemos. Ele vem de uma tradição judaica radical, no sentido de perseguir aqui, ali outras pessoas que não tinham a mesma fé, e eles perseguiam os cristãos como se fosse uma seita. Paulo era um dos líderes, né? Fazia isso com muita dedicação e ele passou pelo processo de conversão. E ele fala aqui que logo que ele se converteu, logo que Cristo chamou, e isso foi algo que aprove a Deus, não foi ele que conseguiu, não foi ele que alcançou, portanto também não estava na mão dele perder isso, né? Porque foi uma operação divina e não uma operação humana. Então Paulo ele vai falar aqui de forma bem clara que Deus revelou o filho dele, né? Deus se revelou através do filho dele para Paulo. E isso acontece com cada um que se credencia para pregar o evangelho. Se você é convertido, e também vai falar um outro aspecto aqui, da questão de ser provado, né? Então Paulo ele ficou, ele não se converteu e saiu pregando, às vezes a gente acha isso, mas ele fala de pelo menos 3 anos em que ele se afastou e ele foi refletir com aquilo que estava acontecendo na vida dele. Provavelmente ele pegou escritos que ele tinha, né, do Antigo Testamento e foi analisar lá o que Isaías escreveu, o que Davi escreveu e pensar o que Moisés escreveu e pensar o que tudo aquilo tinha a ver com Cristo, né? Porque essa é um caminho natural que a gente precisa também de relacionar que tudo aquilo que veio antes de Cristo convergiu em Cristo, né? Então ele que era de uma tradição judaica, ele vai pegar ali os escritos sagrados do judaísmo e vai entender onde Cristo está naquilo tudo, né?
E aí ele vai perceber também que Cristo está no centro, que todas aquelas coisas, toda a obra da lei, que estava sendo pregada de novo aos Gálatas, inclusive, trazia, né, até Cristo. Então, Paulo, ele mostra isso também. Ele foi provado, ele além de convertido, ele foi provado, foi preparado ali durante algum tempo para a pregação do Evangelho, né? Então, Paulo, ele mostra aí a questão da perseguição que aconteceu na vida dele, de idólatra a perseguidor, ou seja, muda 180 graus, né? Aquilo que ele perseguia, ele passa a fazer parte agora, porque ele de fato entende que Deus chamou ele para ser alguém comprometido com Cristo e a sua obra, né? Então, é isso que Paulo é nesse momento, e por conta disso, por ele ser convertido, provado, comprometido, ele se habilita a ser um pregador desse evangelho autêntico, né? E aí fica uma pergunta para a gente. E você e eu, né? Já tivemos a nossa vida reorientada e reorganizada por esse Evangelho, pelo Evangelho de Cristo, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Será que nós já tivemos a nossa vida modificada pela relação que a gente tem com esse Evangelho, com essa palavra? E se isso não é verdade, então a gente precisa passar por essa experiência para que a gente também se credencie a ser um pregador dessa palavra autêntica, genuína. Convém que o pregador do evangelho autêntico seja também um pregador autêntico, né? Não seja alguém hipócrita, né? Que fala algo e que viva outra coisa, né? A gente precisa falar, o nosso coração, Deus, né? Ele procura isso, né? Que a gente fale e o nosso coração esteja de acordo com o que a gente está falando, né? Aquela questão da gente adorar, da gente servir em espírito, em verdade, de todo buscar Deus de todo o coração. Então a gente precisa se preocupar e tomar cuidado se na nossa vida isso de fato está acontecendo, e daquelas pessoas também a quem nós acompanhamos, né? As pregações, os ensinos. Será que na vida dessa pessoa isso também está acontecendo? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Bom, concluindo, né? Nós vimos que com o estudo do primeiro capítulo de Gálatas, a gente teve aqui algumas lições, coisas que a gente pode tirar, guardar e colocar em prática. Mas quero destacar algumas aqui, principalmente que o evangelho não tem origem no homem, mas em Deus, né? Paulo fala que não foi consultar homem nenhum, ainda que ele tenha respeito àqueles que creram antes que ele fala que ele recebeu o que ele recebeu do próprio Deus. Então, isso é o suficiente. É claro que mais tarde ele tem experiência ali com os irmãos, ele vai crescer também no contato com os irmãos, mas o evangelho puro e simples, o evangelho autêntico, ele vem de Deus, né? Vem direto de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o evangelho que Paulo pregava, ou seja, o evangelho da salvação mediante a fé e não das obras, é o evangelho que precisa ser anunciado hoje. É claro que as obras seguem essa pregação e essa transformação que o evangelho provoca. No entanto, não são essas obras que podem salvar ninguém, né? Pela obra ninguém foi salvo, pela obra ninguém será salvo, mas pela fé. Então, eu tenho as obras por causa da minha salvação e não para alcançá-la, né? Essa é a relação que a gente precisa entender, né? Quando a gente vive e quando a gente prega esse evangelho. Outra verdade é que o evangelho não necessita de aditivos, ou seja, não tem que ficar incrementando o evangelho. O evangelho puro e simples, ele já é um evangelho eficaz, né? Ele tem a eficácia inerente a ele mesmo, né? Não tem que ficar aditivando nada, colocando mas, porém, isso ou aquilo, né? O evangelho é suficiente para salvar, transformar a vida e levar a pessoa para o céu, né? Não tem que colocar mais. O verdadeiro ministro do Evangelho não procura agradar a homens, mas a Deus. É convertido e dá provas da firmeza da sua fé e doutrina, né? Então, quem quer ser um ministro do Evangelho, ou quem foi chamado para ser um ministro do Evangelho, ele não se complica com questões humanas. Agradar homens inclui a gente mesmo, né? Não vou fazer do Evangelho do meu jeito, né? O Evangelho gourmet, isso não existe, né? Mas agradar a Deus. Então, para agradar a Deus é preciso que eu tenha um compromisso e que eu pregue o Evangelho do jeito que Deus me deu, o Evangelho autêntico, puro, né? E essa pessoa também vai dar prova da sua firmeza nessa fé, né? E na doutrina. Então, isso vai gerar as obras, né? Isso vai provocar as obras também.
mas não é a obra, a essência do Evangelho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje são muitos ventos de doutrina, são pessoas falando diversas coisas diferentes que muitas vezes desviam aí, até mesmo cristãos, pessoas que querem fazer as coisas corretas, mas estão sendo desviadas por doutrinas de homem, né? Vamos orar para que Deus nos ajude nesse sentido. Soberano e bondoso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado, a Deus, pela inspiração que o Senhor deu ao apóstolo Paulo para falar aos Gálatas, e também, ó Deus, para falar aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ter esse compromisso com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho autêntico, rejeitando, ó Pai amado, qualquer vento de doutrina contrária, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Deus, também a credenciarmos-nos, ó Deus, a estarmos preparados para pregar esse Evangelho da verdade, ó Deus, com a nossa vida, com os nossos lábios, seja num púlpito, seja num lugar de trabalho, ó Deus, aonde estivermos, que possamos ter esse compromisso e que possamos também estar sendo ajudados sempre nas nossas limitações pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Fica com cada família, Senhor, dos Teus servos, fica, Senhor, com cada um que tem acompanhado a nossa EBD. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.